Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10. O nosso tema é Seu corpo é membro de Cristo. Nós vamos ver nessa lição, irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não podemos usá-lo para fazer qualquer coisa ou aquilo que nos der na telha. Amém? No nosso texto do dia, que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nessa lição nós vamos falar acerca da liberdade. O que é liberdade? Liberdade não é fazer tudo aquilo que você quer fazer. É saber dizer não às coisas que nós sabemos que não faz bem. Então essa é a verdadeira liberdade. Liberdade, meus irmãos, não é ser levado por uma corrente onde todos fazem aquilo que quer. Isso não é liberdade, isso é ser escravo. Amém? E a nossa síntese: o nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para prostituição. O autor da revista ele vai bater muito nessa questão da prostituição. Por quê? Porque o jovem ele é tentado muito nessa questão sexual, nessa questão de fornicação, né? No caso que é o jovem, o não casado, quando pratica o ato sexual, é fornicação. Então aqui, no texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao 20, no versículo 14, ora Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz façam um corpo com ela? Porque serão desses dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Ou seja, fazer a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus. Aqui está usando a figura masculina, no caso, e a figura feminina como a meretriz. Mas, irmãos, tanto o homem quanto a mulher, tanto o jovem, o menino ou a menina, tem que se guardar, tem que se privar dessas coisas. Isso não é liberdade. Usar o seu corpo para a prostituição não é liberdade. Isso é libertinagem e escravidão. A nossa introdução: o sexo foi criado por Deus com dois propósitos específicos: dar continuidade à humanidade, procriação, e trazer prazer sexual no casamento heterossexual. O homem e mulher, ou a mulher e o homem. Então o sexo, claro, é para a procriação, as pessoas constituem família, mas também para o prazer, para ter prazer juntamente com o seu cônjuge. Claro, meus irmãos, um casamento, o fundamento, claro, não é o sexo, não é a prática sexual, não é como alguns fazem hoje em dia: eu vou fazer um test drive, eu vou ter sexo com a minha namorada, a namorada com o namorado, para ver se dá certo na cama, para ver se a gente pode realmente ter uma relação, um casamento abençoado, um casamento duradouro. Isso não é fundamento. Isso sim é complemento de uma convivência, complemento de um companheirismo. Saiba de uma coisa: você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Essa tem que ser a finalidade do casamento. O intuito do casamento tem que ser isso. Porque se os dois estiverem com este pensamento, com certeza a felicidade vai estar presente. Aqui no nosso tópico 1, a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Parte 1. Fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas escravidão. Alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que podiam fazer tudo o que bem desejassem em nome da liberdade em Cristo, sem prejuízo algum para a vida espiritual. É engraçado, mas não é tão engraçado. É engraçado quando nós lemos isso acontecendo há muitos anos atrás, há 2000 anos atrás, e nós vemos que essas mesmas práticas acontecem nos dias de hoje. Porque as pessoas dentro da igreja acham que liberdade é promiscuidade, acham que liberdade é libertinagem, acham que liberdade é fazer sexo com um namorado e depois ter outro namorado, ou o namorado ter uma namorada, depois isso acha que é liberdade. Isso não é liberdade, isso é prostituição.
E você não pensa que, nossa, é que todo mundo tá fazendo agora, e depois é só pedir perdão, tá tudo certo, coisa nenhuma. As pessoas têm que ter consciência dos seus atos e a entender que todo ato que a pessoa comete, existe uma consequência. Existe uma consequência. Então saiba disso, jovem. Saiba disso. Saiba que tudo aquilo que você comete, achando, não tem problema, eu peço perdão, tá tudo bem. Tá tudo bem? Não, às vezes a pessoa nem pede perdão com o coração sincero. Pede com remorso. Mas mesmo que Deus receba, te perdoe, há uma consequência. E aqui nós vemos que o verdadeiro livre é aquele que sabe dizer não. É aquele que sabe as consequências. Como o cidadão. O cidadão sabe, ele tem lá a oportunidade de cometer um delito, mas ele não comete porque ele sabe da lei. Ele é livre, ele pode cometer um delito. Mas ele sabe que existe consequência. E ele sabe dizer não a determinado delito. Ele sabe dizer não. Mesmo com raiva, ele sabe que é uma consequência e ele não mata outra pessoa, não fere outra pessoa, porque ele sabe dizer não. Esse é o verdadeiro livre. O verdadeiro livre é saber dizer não. Porque aqueles que fazem aquilo que quer, como quer, da forma que quer, estão nas cadeias presos. E muitos estão, infelizmente, no inferno. Amém? Livre é quem está em Cristo. Isso sim é liberdade. Liberdade somos nós que estamos em Cristo, que sabemos dizer não, que sabemos nos controlar, porque nós somos atraídos por essas coisas, mas nós sabemos dizer não, nós sabemos nos controlar. Aqui, claro, meus irmãos, está já uma certa idade, né, quase 40 anos, eu tenho 36 anos, e eu casei com 25 anos, virgem. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, casei, eu e minha esposa, nós casamos virgem. Vai fazer 11 anos que eu tenho de casado. Mas agora tá muito difícil, porque na minha época também era difícil, eu também fui tentado. Isso aí é desculpa esfarrapada para quem quer cometer pecado e quer ficar com desculpinha. Então saiba que a verdadeira liberdade, estar livre, é estar em Cristo, é saber dizer não, é conseguir fugir daquilo que sabe que aquilo que está fazendo vai fazer mal. Isso sim é verdadeira liberdade. O oposto de estar em Cristo. Na carta aos Romanos, o apóstolo usa a expressão para caracterizar o oposto de estar em Cristo, estar em Adão. Ou seja, nós estávamos em Adão e através de Cristo somos vivificados. Essa é a grande questão. Nós estávamos em Adão. Nós tínhamos nós temos ainda a tendência ao pecado. Nós somos frutos do pecado. Nós temos tendências pecaminosas. Mas nós não cometemos aquilo que as nossas tendências sugerem que nós cometamos, ou cometemos, claro. Nos sugerem, vêm sugerir dentro de nós para que nós venhamos cometer algo contra Deus. Através de Cristo, nós podemos sim dizer não. Se nós nascemos em Cristo, somos novas criaturas, nós temos que dizer não. Nós sabemos dizer não. Essa tem que ser a finalidade da nossa vida. Aqui na parte 2, o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. O pecado no corpo. Irmãos, estudiosos dizem, e até a Bíblia nos dá a direção, que o pior pecado, claro, depois do pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado com o corpo. Esse corpo não é nosso, esse corpo é um corpo emprestado. As pessoas pecam com o corpo e acham que está tudo bem. Aqui, Paulo usa a expressão gerar, expressão grega sarx, geralmente traduzida por carne, para designar a velha natureza do ser humano que pode impedi-lo de praticar o bem. O que nos pode impedir de praticar o bem? O mal. E o que o mal faz conosco? Ele nos traz um prazer momentâneo. Ele nos coloca, nos sugere um prazer momentâneo. Qualquer coisa
que seja um prazer, que seja pecaminoso, porque é um prazer, claro, se as pessoas cometem, se todo mundo faz, se as pessoas fazem e sugerem que outras fazem também, é porque é um prazer. Existe prazer, não vou dizer que não existe, eu também nunca cometi, mas porque a gente vê o histórico das pessoas, mas é um prazer momentâneo. O pecado no corpo é um prazer momentâneo, que traz, meus irmãos, duras e terríveis consequências. Além de, você pode contrair uma doença venérea, alguma doença sexualmente transmissível, você também está desagradando, entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem nenhum prazer na prostituição, na lascívia, na libertinagem, nada disso, na promiscuidade, nada disso, ele não tem prazer nisso. Então, as pessoas hoje estão pecando com o corpo, estão fazendo do seu corpo algo que é meu, que eu faço o que eu quero. Não, o corpo não é seu e você não pode fazer o que você quer. Mas você vai dizer, não, mas irmão, mas você falou que era uma escravidão, é fazer as coisas que todo mundo faz, então quer dizer que então eu sou escravo porque Deus mandou eu guardar. Não, meus irmãos, escravidão é não saber dizer não. A pessoa que não sabe dizer não, ela é escrava. Escrava no sentido que depende daquilo, é uma dependência. Agora, a pessoa que sabe dizer não e sabe dizer sim para Deus, que consegue ter uma visão panorâmica das coisas, sabe das consequências, não precisa viver a consequência para saber das consequências, sabe de onde vai levar isso. Porque, infelizmente, o índice de divórcio dentro da igreja está terrivelmente, vamos dizer assim, alto. Um dos motivos é o sexo antes do casamento, é a promiscuidade. Mas eu não cometi sexo com a minha namorada, mas cometeu com outras. Eu não fiz sexo com meu namorado, mas fez com outros. E não fez enquanto não era crente, não. Fez convertida, sabendo das consequências. Esse é o grande problema. O corpo, alma e espírito do Novo Testamento. As Escrituras consideram o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se vê alma sem corpo e nem o corpo sem a parte espiritual. É claro, meus irmãos, o corpo e alma e espírito estão ligados. Mas da forma que nós interagimos com este mundo, o que as pessoas veem, o que nós vemos também é o nosso corpo. Ninguém vê a própria alma, ninguém vê o espírito. Nós vemos o nosso corpo, é a forma de interação com este mundo. É por isso que nós temos que interagir e fazer com que essa convivência seja uma convivência boa, saudável e abençoadora. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Porque se nós não tivermos a mente de Cristo, fica difícil. Fica muito difícil. Por quê? Porque esse corpo que não é nosso, nós vamos prestar contas? Como é que vai ser? Vai dizer, não, eu estava meio fraco e não tem problema não. Hoje todo mundo faz a liberdade, eu sou livre em Jesus, né? Eu sou crente, eu sou gospel. Todas essas baboseiras que não leva a nada. Não leva absolutamente nada. Porque se a pessoa realmente tem uma vida com Cristo e realmente quer estar em Cristo, é claro, como nós vamos ver aqui mais à frente, acerca da tentação. Mas aqui na parte 3, o corpo como templo do Espírito Santo é o templo. Quem gosta de ver o templo profanado? Ninguém gosta de ver um templo profanado. Claro que não. E por que você profana o seu próprio templo? Porque nós somos igreja, individuais e coletiva, nós somos templo do Senhor, nós somos servos de Deus. Nós vamos prestar contas daquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Então a questão é, se nós somos templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por que nós vamos profanar o corpo que o Senhor nos permitiu que nós usássemos nesta vida? Por isso que nós temos que parar de ser crentinhos ou de ser pessoas levadas por vento de doutrina ou achar que tudo isso é assim mesmo, não tem problema. Não, é um problema muito sério isso. É as pessoas que não conseguem enxergar
como a promiscuidade entrou dentro da igreja. E tem muitos casamentos de fachada, que a pessoa sabe que cometeu já o ato sexual antes do casamento, às vezes com a namorada, às vezes traiu a namorada para comer, às vezes cometeu, mas consciente, estando dentro da igreja, servo de Deus, fazendo isso. Só que quando chega no casamento, não consegue se satisfazer só com a sua esposa. Tem que procurar outros meios e outros fins para poder se satisfazer, ou seja, acaba cometendo um adultério, e às vezes o casamento é o casamento de fachada, que a mulher ou o homem sabe que o outro está o traindo, e às vezes também vai recorrer à internet, esses sites pornográficos, para poder se satisfazer. E como é que fica, irmão? Você tem noção do que você está fazendo? Eu, particularmente, eu estou dizendo de pessoas que já passaram por isso e não se deram bem. Porque é um prazer momentâneo. O prazer que nos traz a paz é como nós fazemos na direção e na tudo aquilo que Deus, o Senhor Jesus, permite que nós venhamos fazer, tudo dentro da sua palavra, ter relações sexuais com a sua mulher, com a sua esposa. Mas eu pequei, eu não era crente, Deus perdoa, mas tem pessoas que saem da igreja consciente, se desvia de propósito para saber como é que é o mundo depois que quer voltar para a igreja. Veja bem isso. Agora, tem pessoas que infelizmente cometeram, e também vai ter a consequência. Mas é melhor nós vivermos e buscarmos a Deus para não estarmos nessa situação, não vivermos nessa situação. Amém? Tópico 3. A imoralidade é uma tentação na vida do crente. Fomos comprados por bom preço, diga não à tentação. Irmão, tentação não é pecar. Ser tentado não é pecar. Você ser tentado por alguma coisa, claro, quando alguma coisa é um acidente, uma naturalidade, uma coisa natural, não é pecar. Claro, tem alguns que têm forçado para ser tentados, mas ser tentado não é pecar. O pecado é ceder à tentação. Quando você está com a namorada ou namorada ali e tal, começa a esquentar um pouquinho, estão sendo tentados à fornicação. Mas o que tem que fazer? Fugir. A tentação ali, pelo fato de estar sentindo algo diferente, alguma coisa para poder ter uma relação sexual ali naquele momento e tal, não é pecado. O pecado é ceder a isso. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, é bom apartar, né? É bom um pular do outro pro outro e pronto. Graças a Deus, amém, amanhã a gente se vê. É melhor assim. Porque, meu irmão, senão as coisas vão se dar naquilo que todo mundo já sabe. Vai se dar na promiscuidade, na fornicação, é o que vai acontecer. A parte de número 2, resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito. Quando nós resistimos à tentação, nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos ao Senhor. Nós sentimos paz. Pode perceber, toda vez que você foge de uma tentação, você sente paz, você sente o conforto do Espírito Santo. Essa tem que ser o desejo do nosso coração e a finalidade para nós fugirmos de todas essas práticas imorais. Amém? Quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. Então Deus, ele permite muitas vezes porque nós somos tentados. Mas ele quer saber, e como eu já disse, não é procurar ser tentado, não é buscar uma tentação, eu sou tentado. Não. É como José. José estava lá trabalhando e de repente a mulher começou, ele era escravo, a mulher começou a dar em cima dele, mas ele não podia fazer nada, estava ali. Quando aconteceu algo que ele poderia perder o controle, o que ele fez? Ele fugiu, foi condenado injustamente, mas teve paz, teve o conforto do Espírito Santo. Amém? E a nossa conclusão, nessa lição aprendemos que o ambiente moral de Corinto estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes coríntios erroneamente se achavam livres para fazer o que bem entendessem com o seu corpo, mas eles na verdade se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade e à prostituição e preservar o templo do Espírito Santo. É nós preservarmos a presença de Deus na nossa vida, preservarmos o templo que nós somos templos de Deus e glorificamos a Deus verdadeiramente todos os dias. Fuja, vale a pena. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe e fique na paz. Deus abençoe.